Olha pessoal, toda aquela história do Arthur Lira preferir o Lula presidente do que o Bolsonaro começa a se concretizar. Porque é mais fácil pro Arthur Lira ser presidente da Câmara dos Deputados de novo com o Lula do que com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro já começou a dar as suas apunhaladinhas nas costas do Arthur Lira. E isso tá desagradando e irritando muito o atual presidente da Câmara. Mas na sua opinião, é mais fácil para o Arthur Lira voltar ao poder, permanecer no poder com o Lula ou com o Bolsonaro? Bolsonaro já começou a trair o Arthur Lira? Coloque nos comentários, deixe seu like se você gosta de ver o Arthur Lira se dando mal e claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro, ele fez uma jogada que deixou o Arthur Lira assim irritadíssimo. Porque vocês sabem muito bem que o grande instrumento de negociação do Arthur Lira é o orçamento secreto. Lira conseguiu ser o deputado federal mais votado em Alagoas por causa do orçamento secreto. E a grande esperança dele de ser novamente o presidente da Câmara dos Deputados é via orçamento secreto. É o grande poder de negociação que o Arthur Lira tem. Só que o Ministério da Economia, na calada da noite, na surdina, assim ó, no somebody love, o que ele fez? Ele bloqueou mais de 2 bilhões, um valor bilionário, não vamos prezar o valor, não sei se é 2 ou 3 bilhões, enfim, é um valor bilionário do orçamento secreto. Ou seja, o Paulo Guedes, o Ministério da Economia, travou o orçamento secreto, faltando 4 meses somente para a disputa do futuro presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro. E o Arthur Lira, ele estava usando ou iria usar o orçamento secreto para já ir direcionando os seus conchavos, os seus apoios para ser novamente o presidente da Câmara dos Deputados. E por que o Bolsonaro fez isso? Claro, pelo motivo mais óbvio. O Bolsonaro quer tirar o Arthur Lira da presidência da Câmara. Vocês sabem disso, porque não é uma questão de disputa entre Bolsonaro e Lula contra o Arthur Lira. É uma disputa entre os poderes, entre o poder legislativo e o poder executivo. O Bolsonaro já estava pensando, já tinha alguns meses, eu até fiz vídeo isso em junho, julho, discutindo internamente sobre a possibilidade de tirar o Arthur Lira da presidência da Câmara, porque o Arthur Lira, ele é o Bolsonaro é um refém do Arthur Lira, essa é a grande verdade. E como o PL fez uma bancada muito robusta, 99 parlamentares, o Bolsonaro acredita que o Arthur Lira tem que ser retirado e a presidência da Câmara dos Deputados e a presidência do Senado, elas precisam ser entregues ao PL. E como que o Arthur Lira vai conseguir enfrentar o PL? O PP formou aí 44, 45 parlamentares. É muito pouco, mas muito pouco mesmo. O poder de negociação do boy, ou seja, do Valdemar Costa Neto, é imenso. Fora que, caso a presidência da Câmara dos Deputados acabe indo para o PL, nós temos que lembrar que daqui a 2 anos nós temos a disputa municipal. Então o PL pode direcionar recursos via orçamento secreto para as prefeituras, fortalecendo inclusive os deputados federais que vão sair candidatos a prefeitos. Então olha só a situação que começa a ser desenhada para o Arthur Lira e ele sabe que o Bolsonaro já começou a cortar as asinhas dele. E é por isso que nós fizemos já um vídeo falando que seria mais fácil para o Arthur Lira virar presidente da Câmara dos Deputados com o Lula do que com o Bolsonaro. Porque a bancada que o PT formou e os partidos de esquerda como um todo formaram é uma bancada muito pequena, mas muito pequena mesmo. Com a quantidade de parlamentares que o Lula tem, e assim forçando muito a barra entre o pessoal de cidadania, PSDB, PV, toda aquela galera toda, o PT teria aproximadamente 250 parlamentares. O PT não, né? O Lula. E com 250 parlamentares você não forma o presidente da Câmara dos Deputados. Só que o PL tem aí 99 parlamentares. 99. Fora os outros bolsonaristas que estão espalhados pelos partidos. Então o PL tem uma condição de formar uma bancada forte para eleger um futuro presidente da Câmara. O Arthur Lira já teria uma dificuldade menor com o Lula. Porque como que o Lula vai conseguir peitar o Lira? Não peita. Então essa é a situação que está sendo desenhada. Inclusive, o Arthur Lira, ele deu uma entrevista coletiva junto com o Bolsonaro, mandando um recado claro para o Lula. Porque o Lira falou o seguinte: a população brasileira escolheu um Congresso para manter o governo Bolsonaro. Ele não deu esse recado pro Bolsonaro, ele deu esse recado pro Lula. Porque falou o seguinte: mesmo que você, Lula, consiga vencer, o Congresso é Bolsonaro. Ou seja, o Congresso é esse que está aqui para manter o governo Bolsonaro. Ou seja, para me manter enquanto presidente da Câmara dos Deputados.
Esse foi o recado do Arthur Lira e isso ficou claro para mim. Na sua opinião, Bolsonaro já começou a dar a sua traída no Arthur Lira? Essa fala do Lira foi um recado para o Lula? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o Bolsonaro, ele tá mexendo tanto nessas estruturas de poder que ele tem atrapalhado o Arthur Lira, inclusive com a União Brasil. Porque vocês sabem que há a possibilidade de fusão entre o União Brasil e o PP, o Progressistas, que é o partido do Lira. Toda essa situação agrada o PP, porque seria uma forma mais fácil deles poderem se relacionar com o governo Lula, porque o Progressistas ficou muito atrelado ao governo Bolsonaro. E com a fusão com a União Brasil, via Luciano Bivar, que tem contatos com o Lula, seria mais fácil essa reaproximação para eles formarem base do governo. E a fusão do União Brasil com o PP, ou Progressistas, como você queira chamar, formaria uma bancada de mais de 100 parlamentares. Seria a maior bancada do Congresso. Só que o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro, ele pulou as lideranças do União Brasil e começou a negociar com os parlamentares do União Brasil, vitoriosos ou os já atuais, para ter apoio no segundo turno, solapando as lideranças nordestinas do União Brasil. E as lideranças nordestinas, Luciano Bivar e o ACM Neto. O ACM Neto quer distância do União Brasil, quer distância do Bolsonaro, e o partido dele também. Porque quanto mais atrelado ao Bolsonaro o União Brasil fica, pior para o ACM Neto na Bahia. Ah, mas o ACM Neto não poderia dar palanque para o Bolsonaro na Bahia? Não. Porque como você bem sabe, link aqui, vídeo aqui no card, o Bolsonaro, ele abandonou o Nordeste. É mais fácil para o Bolsonaro apostar nas abstenções no segundo turno do que tentar fazer campanha e promover vira-vira de votos contra o Lula. Então, para o Bolsonaro, se o União Brasil está rachado ou não tem problema nenhum. E ele já começou esse processo de rachadura dentro do União Brasil, que tende também a enfraquecer o Arthur Lira nessa eventual fusão do PP com o União Brasil. É assim, o jogo está sendo muito jogado nos bastidores. E para piorar a situação do Lira, alguns partidos mais nanicos, como o PTB e outros partidos, podem se fundir. Porque o PTB, que é o partido do Roberto Jefferson, formou apenas um parlamentar, um deputadico. Muito pouco, muito pouco. Então o que pode acontecer? O PTB ele pode se fundir com outros, como no caso republicanos, ou até mesmo a fusão dos republicanos com o PL e também o PTB. Porque essa história me chegou aqui nos bastidores por uma fonte que eu tenho, que existe essa possibilidade de fusão do republicanos com o PL. E aí seria uma bancada imensa. Uma bancada de aproximadamente 141, aproximadamente não, né? 141 parlamentares. O PL conseguiu formar 99 cadeiras, o Republicanos 41 cadeiras e o PTB 1 cadeira. Aí sim seria o maior partido da Câmara dos Deputados, com força para colocar qualquer futuro presidente da Câmara, desesperando o Arthur Lira, tirando os poderes dele e jogando o poder ou jogando o interesse do Lira no colo do Lula. E no Senado a situação também está tensa, porque o Rodrigo Pacheco sabe que ele está fora. Não dá para o Rodrigo Pacheco se manter como presidente do Senado. Os apadrinhados do Bolsonaro, como Damaris Alves, Magno Malta, o Flávio Bolsonaro, Tereza Cristina, todos eles têm interesse em assumirem a futura presidência do Senado, o que aumenta e muito as tensões no STF, forçando o STF a fazer aceno pro Lula. Olhem só a situação, porque o que pega? Quem pode abrir impeachment de ministro do Supremo é o Senado, e o Senado agora tem maioria para isso. Tem maioria. Tanto é que o STF, o TSE, que é praticamente na figura do Alexandre de Moraes, tem feito aceno pro Pacheco. Falou o seguinte: você não pode perder. Você precisa ser novamente o presidente do Senado. E o TSE deu uma medalha lá pro Rodrigo Pacheco. O Pacheco, sabendo que ele vai se dar mal, ele já tá trazendo para perto de si os seus aliados para ver o que pode ser feito. Fora que o Pacheco já começou a também se reunir com a bancada com a campanha do Lula, principalmente com os senadores. Porque ele sabe que a batata dele assou. E mesmo com o apoio do Lula, vai ficar muito difícil para o Rodrigo Pacheco ser novamente presidente do Senado no ano que vem. E aí tem um aceno do STF pro Lula. Porque a campanha do Lula também se reuniu com o TSE, com o Alexandre de Moraes. Porque como nós falamos lá atrás no início do vídeo, o Bolsonaro ele tem apostado nas abstenções para conseguir virar voto para cima do Lula ou crescer para cima do Lula. E aí, o que acontece? Um dos motivos que pode fazer com que as pessoas faltem ou acabem abandonando, desistindo de votar, é a fila. A fila está muito grande, houve uma reclamação nesse sentido.
Então a campanha do Lula falou com Alexandre de Moraes, olha, você precisa dar um jeito de reduzir a fila, de acelerar o processo de votação, porque caso contrário nós podemos ter abstenções. E as abstenções favorecem o Bolsonaro, que você tá com medo que o Bolsonaro seja vitorioso. Porque nesse caso, o executivo e o judiciário poderiam ser os pontos e contrapontos, ou pesos e contrapesos, do bolsonarismo na Câmara ou no Legislativo. Porque hoje o contrapeso do bolsonarismo é o STF. E foi a Câmara dos Deputados. Mas agora o jogo se inverteu, porque tem muito mais bolsonarista no Legislativo. Olha a situação que nós nos metemos com a votação e a escolha de tantos bolsonaristas para a Câmara dos Deputados. O jogo de poder em Brasília vai ser tenso e as traições já começaram.